a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro Padre Odilo, a quem agradeço o convite da presidência desta Santa Missa e a acolhida nos finais de semana, quando venho ajudar aqui na paróquia. Caro Diácono Eliseu, queridos irmãos e irmãs, que bom encontrá-los nesta noite em grande número, aqui na Igreja Matriz da nossa paróquia, para poder celebrar este que é o 9º dia da novena da nossa padroeira, Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Vocês já me ouviram falar isso outras vezes e repito agora, creio firmemente que estes momentos de celebração, como a novena da nossa padroeira, são momentos fortes para que nós renovemos a nossa adesão a Jesus Cristo e, portanto, a nossa vida de fé. E isso impacta todos os aspectos da nossa vida. A nossa vida pessoal, mas também a nossa vida comunitária. A nossa missão evangelizadora, como o Padre Odilo disse no início da celebração. Então, que bom encontrá-los nesta noite. E como 9º dia da novena, nós temos como tema: Mãe da Igreja, enviai-nos como família, peregrinos da esperança. Então, meus irmãos, vamos começar de trás para frente, porque tem alguma coisa nesta liturgia de hoje que nos ajuda a entender, em primeiro lugar, qual é a nossa esperança e como isso se aplica à vida das famílias, a vida que a maior parte de vocês vive dentro de um núcleo familiar no mundo de hoje. Então, o Senhor disse no Evangelho de hoje: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Meus queridos, é nisto que consiste a nossa esperança, em ter Deus conosco, em ser de fato morada de Deus, em ter a presença de Deus conosco todos os dias da nossa vida. Nós sabemos, a realidade desse mundo passa, e portanto nós não podemos ficar simplesmente esperando que o céu aconteça na terra. O Santo Padre, o Papa Francisco, de saudosa memória, marcou este ano jubilar com a virtude da esperança. Mas é preciso que a gente encontre a verdadeira esperança. E a verdadeira esperança, meus irmãos, não é de viver o céu na terra. Nosso Senhor nunca prometeu vida fácil a ninguém.
nós todos nesse mundo precisaremos ouvir a sua palavra e a pôr em prática. E o Senhor nos disse: se alguém quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai salvá-la. Então, meus irmãos, nós precisamos em primeiro lugar entender isso. E mais do que entender, nós precisamos da ajuda do Divino Espírito Santo para que isso de fato toque o nosso coração. A esperança cristã não é a esperança de escapar da cruz. Não é a esperança de viver neste mundo sem sofrimentos. A esperança cristã é de uma outra natureza. E, na minha opinião, expressa-se naquilo que o Senhor nos disse hoje. Meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nós podemos confiar nisso, meus irmãos, de que o Senhor vem para ficar conosco e não nos abandona. Não importa o que aconteça, Ele está conosco. Portanto, se a nossa vida é marcada pela dor e o sofrimento, não tem nada de errado nisso. O nome disso é vida. Neste mundo, nós seremos, ou melhor, enfrentaremos situações difíceis. E isso significa que nós não precisamos duvidar da presença de Deus, porque a sua promessa é de fato estar conosco, fazer do nosso coração a sua morada e permanecer aí para, como ele diz no decorrer do Evangelho, nos dar a sua paz, que é diferente daquela paz que o mundo promete. Ora, meus irmãos, o que isso tem a ver com a vida em família, a qual nos envia nossa padroeira? Porque este é o tema de hoje. Mãe da Igreja, enviai-nos como família, peregrinos da esperança. Já entendemos que ser peregrinos da esperança significa caminhar na presença de Deus, sabendo que Ele não nos abandona, para assim enfrentar tudo o que a nossa vida vai nos dar. Agora precisamos aplicar isso à vida de família. E meus irmãos, é preciso então que nós voltemos à primeira parte da frase que estamos refletindo. O Senhor diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meus irmãos, que Deus nos ama, isso é um dado, é um fato. E a sua presença entre nós prova isso. A questão é, nós já nos decidimos por amar a Deus? Nós já queremos amar Deus, porque Ele diz: se alguém me ama, é a condição, guardará a minha palavra. Então, para amar Jesus de volta, nós precisamos guardar a sua palavra. E entende como muitas vezes nós encaramos a nossa vida de família com a abordagem errada? A gente olha para a nossa família e a gente pensa que a nossa família é a nossa realização. A gente pensa, em outras palavras, que se nós temos problemas dentro de casa, alguma coisa está errada. Mas, meus queridos, viver em família é uma missão, é uma tarefa. É preciso, portanto, impor-se esta tarefa, ou seja, abraçar essa tarefa. Quem me ama, guarda a minha palavra. Então, na vida de família, é preciso pôr em prática justamente isso, porque guardar a palavra de Deus, amar Deus, significa obedecer os seus mandamentos. E isso nada mais é do que, como ele mesmo disse nesse grande discurso que fez no final do Evangelho de São João,
amar como ele mesmo amou. E em que lugar, de modo mais intenso, isso não é vivido, senão dentro da família, dentro de casa? Porque amar como Jesus amou significa amar até a doação da própria vida, amar até a morte. E como a família é fundada no matrimônio, é ou não é isso que os casais prometem quando vêm ao altar? De que vão se amar todos os dias da sua vida, não importa a circunstância, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Todos os dias, diz a fórmula da nossa vida, porque a minha vida não existe mais, existe agora a nossa vida. Ou seja, dentro de casa, meus irmãos, é aquele lugar onde a gente persevera fazendo o bem e buscando o bem até o fim. A gente não desiste dessa coisa. E quem é casado há um pouco mais de tempo sabe que quando a pessoa se casa, ela não sabe 5% de tudo que vai acontecer. Ela só sabe uma coisa, que não importa o que aconteça, ela quer aquela pessoa, quer amá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da vossa vida. Então, meus queridos, quem me ama guardará a minha palavra. Que espaço fantástico para guardar a palavra de Deus, ou seja, amar como Ele amou, amar até as últimas consequências do que dentro de casa. Porque dentro de casa, mais cedo ou mais tarde, se a gente está esperando outra coisa, que não a missão que é a vida em família, a gente desanima. Porque mais cedo ou mais tarde, vou dizer bem a verdade, mais cedo ou mais tarde, a outra pessoa não merece ser amada. Mais cedo ou mais tarde, nós não merecemos ser amados. Mas quem ama até as últimas consequências, quem ama como Jesus amou, persevera nesta doação, mesmo quando as outras pessoas não merecem, porque foi isso que ele fez conosco. O apóstolo Paulo, esse que nós vimos na primeira leitura, lutando pelo bem dos pagãos convertidos ao cristianismo, foi ele que disse: a prova que Deus nos ama é que Ele deu a sua vida por nós, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Então, quando dentro de casa alguém está se tornando o seu inimigo, ainda que durma na mesma cama que você, não existe motivo para desanimar, porque esta é a nossa tarefa, amar até o fim, amar até as últimas consequências, amar até dar a vida. Meus irmãos e minhas irmãs, e aqui eu concluo. Alguém pode olhar o padre agora e dizer: padre, muito bonito o que o senhor está dizendo. Só tem um problema. Eu não vou dar conta. Não tem jeito. O senhor está pedindo uma coisa que está além das minhas forças. Eu não vou conseguir fazer isso. Ou pior, está pensando assim no coração: o padre está dizendo isso porque não conhece meu marido, né? O padre está dizendo isso porque não conhece a minha esposa. Se ele conhecesse aquilo que eu tenho lá em casa, ele ia ver bem se ele ia falar isso ou não. Mas, meus irmãos, ninguém dá conta sozinho. Mas nós não estamos sozinhos. Nós não fomos abandonados. Ele disse que o Pai nos amará e virá com Ele para fazer em nós a sua morada. Quem disse que nós precisamos enfrentar isso sozinhos? Nós temos a ajuda de Deus. Nós temos o céu ao nosso lado. E por isso nós ouvimos também na primeira leitura. Na primeira leitura não, no Evangelho. Acabei de ver. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
Meus irmãos, Ele está conosco. Ele, que é capaz de transformar pão e vinho no seu corpo e sangue, é capaz de transformar esta miséria que nós somos em gente capaz de amar como Jesus amou. Ele pode fazer isso conosco e vai fazer, desde que Ele esteja no centro das nossas vidas. Então, o que é que você e eu precisamos? Nós precisamos pedir. O que é que você precisa, meu irmão e minha irmã, para perseverar na sua doação à sua família? Está precisando de paciência? Peça à mãe da igreja: ô mãe, intercede por mim, me dá a graça de ter um coração mais paciente. O que é que você está precisando mais? Está precisando de mais generosidade? Peça à mãe da igreja: ô mãe, faz o meu coração menos mesquinho, me dá um pouco da sua generosidade. O que é que você está precisando, meu irmão? O que é que você está precisando, minha irmã? Nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados. Deus está conosco e nos deu as suas graças pelas mãos da sua mãe bem-aventurada, para que nós vivamos bem aquilo que Ele nos pede. E se Ele nos pede, como nos ensina Santa Teresinha, Ele não nos inspiraria um desejo que Ele mesmo não pudesse realizar. Portanto, abra o seu coração e peça a graça de Deus da renovação do seu coração, da sua casa e da sua família, porque este é o ano jubilar. E o jubileu é sempre um recomeço, uma renovação. Então eu convido você a fazer isso agora. Você conhece bem o seu coração, sabe aquilo que está te inquietando. Então, um instantezinho em silêncio. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e peça à mãe da igreja que te envia hoje como peregrino da esperança para viver dentro da sua casa, da sua família, as virtudes necessárias para cumprir a vontade de Deus na sua casa. E que, com o coração aberto a tudo aquilo que Deus quer fazer em ti, o Espírito Santo de Deus possa transformar, renovar, inspirar o seu coração para viver a sua missão dentro da sua casa com a sua família.